Para começar o jogo, lança um dado para decidir quem vai ser o primeiro jogador. Depois distribui 3 cartas de melhoria de batalha para cada jogador. Cada jogador começa com 15 tropas representadas por uma casinha e 6 dados de batalha. O primeiro jogador coloca o peão no tabuleiro do terreno de montanha, que dá uma espingarda a mais na fase de batalhas. E o segundo jogador coloca o peão vermelho na caatinga, que dá uma defesa contra facão. O jogador azul lança 6 dados e decide quais dados rejogar, depois o jogador de vermelho faz o mesmo. Cada jogador tem o direito de jogar os dados mais 2 vezes, num total de 3 vezes. Nessa primeira rodada, os jogadores não têm ouro suficientes e pulam a fase de ajuda de batalhas, indo direto para a fase de batalhas. Dados com pontos marcados dá 1 ouro para cada jogador. Dados com a face número 1 não faz nada na batalha. Dados com a face número 2 rouba o ouro do jogador oponente. Nesse caso, o jogador azul rouba 2 e perde 1 ouro, ou seja, rouba só 1 ouro. Dados com face 3 ataca de facão, mas o dado de face 4 defende, pois é de caatinga. Dados com face 5 dá tiro de espingardas, mas o dado de face 6 defende por estar em uma trincheira. E os terrenos também se formam dados na batalha. Depois cada jogador lança os dados para mover no tabuleiro, mas não pode voltar para a mesma casa ou tipo de terreno. O jogador vermelho está na trincheira e o jogador azul ficou na área aberta, que representa os dados 6 e 3 respectivamente. Desta vez, o jogador vermelho começa a rodada lançando os 6 dados e depois o jogador azul intercala com mais 2 jogadas de dados. Nenhum dos jogadores desejam usar as cartas de melhorias, seja por falta de ouro ou por não querer. Depois, conta quantos dados tem a marcação para ver quantos ouros irão ganhar. Depois, vê os dados com face 2 para roubar ouros dos oponentes. Depois vem a fase de ataques e defesas com os dados de 3 ao 6, infligindo danos às tropas, caso o dano seja efetivo e não seja bloqueado. Começa uma nova rodada, os jogadores lançam os dados para mover os personagens no tabuleiro. O jogador azul fica nas montanhas e o jogador vermelho em campo aberto. O jogador azul inicia o lançamento de 6 dados e depois, intercalado com o jogador vermelho, também lança os seus 6 dados e escolhe quais dados ficam e quais dados são rejogados, no máximo de 3 vezes. Desta vez, ambos os jogadores têm dados com a face 1, que não dá ataque e nem defesa e nem roubo de ouros, mas pensam se querem utilizar as melhorias de batalha. O jogador de vermelho decide usar uma melhoria que gasta 6 ouros e que adiciona uma espingarda para cada dado de espingarda que ele tiver nos dados.
Conta-se os dados com sinal e distribui os ouros. Remove os dados com a face número 1. Rouba os ouros com os dados de face número 2. Depois a fase de batalha de ataque e defesa. E o jogador de vermelho consegue destruir algumas tropas do jogador azul. Inicia uma nova rodada. O jogador de azul move o personagem para uma área aberta. E o jogador de vermelho se move para uma trincheira. Depois, os jogadores lançam os 6 dados e escolhem quais querem rejogar. Jogando até 3 vezes e escolhendo os dados que queiram ficar. Inicia a fase de escolha se querem melhorias ou não. O jogador de azul decide usar uma melhoria de batalha, usando 14 ouros para essa melhoria, que vai dar mais 2 espingardas por dados de espingarda. Depois faz as contagens de aquisição de ouros, aqueles dados que tem a marcação. Remove os dados de face 1, pois não tem nenhuma função. Vê os dados de face 2, que rouba ouros. Depois inicia os ataques e defesas. Desta vez, o jogador azul consegue dar vários danos às tropas do jogador vermelho. Inicia uma nova rodada com o jogador vermelho movendo o seu personagem para a casa de montanhas. Depois o jogador azul move o personagem para a área aberta. Depois inicia a fase de dados. Os jogadores podem jogar os dados 3 vezes e escolher quais ficam, mas isso acontece de forma intercalada. Na fase de melhorias de batalha, o jogador vermelho usa todos os 10 ouros para comprar uma melhoria de batalha. E assim dá 2 espingardas para cada dado de espingarda que ele tiver. O jogador azul não usa cartas de melhoria. Conta-se os dados com marcação, distribui os ouros, rouba-se os ouros. Depois vai para a etapa de batalha. O jogador azul dá poucos ataques efetivos e o jogador vermelho dá vários ataques às tropas, dizimando as tropas do jogador azul, decretando vitória aos vermelhos.